Estão me ouvindo, meninos? Estou aqui encantada com telas para todos os lados. Agora vou pedir para Elias fechar o microfone. Muito bem. Melhorou? Penso que sim. Primeiro, agradecemos este momento muitíssimo importante aqui para falarmos sobre isso. Vou pedir para o Elias ainda fechar da live o microfone. Fechou? Ok? Nossa, é que eu gosto de falar. E falar é muito importante, não é? Então, quero agradecer, antes de mais nada, Elias, sempre, né? O Instituto Self, por também apostar nesse outro que a gente está construindo aí, que é o ser psicanalista. E me coloco nisso porque a formação do analista se trata disso, de não parar em nenhum momento de estudar. O café psicanalítico de hoje, ele propõe circunscrever um delineamento possível para pensarmos a posição do analista e, para isso, falaremos do amor, da transferência, e tentaremos pensar aqui nessa problemática lacaniana e de uma ótica freudiana sobre a técnica analítica para bordejarmos, flutuarmos no ser do analista. E com isso eu queria começar com um pequeno pedaço, digamos assim, de Clarice. Ela diz: porque eu fazia do amor um cálculo errado. Pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não sabia que, somando as incompreensões, é que se amava verdadeiramente. Eu acho Clarice muito lindo e é preciso ser poético para falar sobre a psicanálise. Essa é a minha verdade. Então eu quero aqui começar essa fala trazendo o esvaziar-se. Esvaziar-se da sua condição de sujeito para discursivamente colocar-se no lugar de objeto da transferência do dispositivo analítico. Então, para a demanda de saber que ele chega, já está estabelecido que o analista abra mão. E também abra mão da sua pessoa, sendo este um dos preços que Lacan refere, que este lugar cobra. Emprestar a sua pessoa para suporte aos fenômenos singulares que a análise descobriu na transferência. E o que é a transferência? Transferência é um dos nomes do amor. E eu digo e repito sempre que a psicanálise é uma história de amor, que não fazemos outra coisa senão falarmos de amor. E isso é Freud quem diz, quando ele descreveu a psicanálise como uma cura pela via do amor. Então, quero colocar esses conteúdos, esse entorno, para criar esse campo e falarmos da prática clínica e pensarmos juntos sobre esse tema. Quem é o analista? Como eu sempre digo, a única coisa que sei fazer, porque não sei fazer muito no campo acadêmico, não sei fazer muita coisa aí no campo da psicanálise, a não ser falar sobre minha prática, sobre aquilo que pratico, mas dizer também um pouco sobre aquilo que estudo, sobre o que aprendo nessa minha formação contínua, como é
a de todos os analistas. Então, trazemos Freud. E Freud, em 1912, recomenda ao analista o modelo do cirurgião, que se deixe de lado seus afetos e concentre suas energias mentais em levar a termo a operação de modo mais competente possível. Ele justifica que a frieza dos sentimentos do analista cria as condições vantajosas para as duas partes. Para a proteção, obviamente, da vida afetiva do analista, do profissional. E para o analisando, trazendo aí um maior grau de uma suposta ajuda. Essa frieza se conjuga com uma extrema capacidade de se colocar a serviço de quem sofre, com uma discreta solicitude e capacidade de acolhimento do sofrimento e do sofredor. Freud destaca que o afeto mais perigoso do analista é a ambição terapêutica de realizar efeito convincente em outras pessoas. Sendo que em análise são os jogos de forças dentro do paciente que estão em questão. Aí, a vaidade ou a moral do analista não é o mote das ações no espaço analítico. Para Freud, esta condição de apagamento afetivo, ele visa favorecer a regra fundamental da psicanálise, ou seja, que o analisando capite e diga tudo o que lhe vier à mente, suspendendo toda a objeção lógica e afetiva, que ele leve a fazer uma seleção, o que nomeou aí de associação livre. O analista ele deve voltar seu inconsciente como um órgão receptor ao inconsciente emissor do seu paciente, a fim de reconstituir o inconsciente que determinou os pensamentos espontâneos do mesmo, permitindo que o saber do inconsciente possa emergir. Veja, a escuta analítica sugerida aí por Freud, ela requer a não seletividade. Que quem ouve passe a não querer notar nada em especial e oferecer a tudo o que se ouve a mesma, aquilo que se chama atenção flutuante. Porque aí evitamos o perigo que é inseparável do exercício da atenção proposital. Ora, quando a gente intensifica deliberadamente a atenção, nós começamos também a selecionar em meio ao material ali que se apresenta e fixamos com particular agudeza um ponto e eliminamos assim o outro. E nessa escolha, seguimos nossas expectativas ou inclinações. E seguindo nossas expectativas, nós corremos o risco de nunca achar senão aquilo que já sabemos. Seguindo a nossa inclinação, as nossas inclinações, com certeza nós falsearemos aí o que se é possível perceber dentro e diante da análise. Então, portanto, abdica-se do seu eu, do seu saber, para ocupar a posição de analista. Abstém-se de ser.
E isso é um pagamento? É um pagamento bastante alto. Numa posição, se abre mão do saber, que se pode abrir aí para ouvir um dizer que é único, se permitindo ser surpreendido pela singularidade alheia. Vejam, nós estudamos tanto para, diante do paciente, abrir mão do conhecimento e não tomar teorias como lógica para colocar o sujeito em um lugar prévio, pré-determinado. É nesta posição que podemos cultivar a curiosidade, a inocência das primeiras vezes, enfim, permanecer indulta à ignorância, aberto à surpresa. Isso, meus senhores, não é fácil. Não é fácil nos persuadirmos profundamente diante de nós mesmos e diante daquilo que não sabemos nada. Não é fácil sermos o vazio em si. E, no entanto, esse é o único meio de assumirmos adequadamente nosso papel de analista. Násio fala sobre isso. Em algum momento aí, os candidatos, ou o candidato a analista, ele precisa se perguntar: será que o que eu sou me permite abandonar o meu eu por um instante e ir a esse lugar? O que está em jogo na análise não é o ser do analista, é o lugar no qual é preciso que ele se instale. Se ele se instala ali, ele escuta, ele percebe e causa um tratamento. Ao oferecer o seu silêncio, seu não saber de recolher qualquer possibilidade de antecipação, ao dizer do analisando, o analista permite que o mesmo possa se escutar. Então, estar ausente permite estar presente. Uma presença reservada que permite o analisando comparecer. Um silêncio que figura a recepção. É preciso estar ausente para se fazer o silêncio. E logo o silêncio, que é tão temido em nossa cultura, em que o barulho preenche os vazios e nos dá a impressão de tapá-los, de tamponá-los. O silêncio que nos acompanha ao nascer, quando não dizemos palavra alguma, e também ao morrer, quando não mais pronunciaremos. O silêncio pode conter muitas palavras, e muitas palavras não ditas, ou proibidas, ou revelar situações que não encontraram palavras que as comportem. O impossível de ser e ter dito. O silêncio pode ser um espaço de criação, uma possibilidade de se ouvir, de ouvir ao outro. São muitos os sentidos do silêncio e, em análise, todos precisam ser abarcados. O analista, ele suporta o silêncio da sua pessoa e do analisando. Ele escuta. E pensando aí sobre isso que foi dito, me vem em mente, assisto aquele seriado The Crown, algo assim, da Rainha Elizabeth, e tem uma fala lá dela que eu gosto, e que eu ouso aqui sugerir, trocar a palavra soberano por analista, e que ela fala sobre o não fazer nada, e coloca como sendo o trabalho
mais difícil de todos. E ele exige toda a energia que se tem. Porque ser imparcial não é natural, não é humano. Sempre vão querer que você sorria, concorde ou feche a cara. E quando você faz isso, declara uma posição, um ponto de vista. E essa é a única coisa que um soberano não tem direito. E veja, além do risco de trazer aqui a soberania, do exercício de poder sobre o outro, em que o analista pode, inclusive, ocupar, esta frase sugere um extremo, algo de mortificação do eu. Lacan, ele também toma o termo morto para o lugar do analista. E ele diz assim, que cara fechada e boca cozida não tem aqui a mesma finalidade. Com isso, antes, o analista convoca a ajuda do que nesse jogo é chamado de morto, mas para fazer surgir o quarto jogador, que do analisando será parceiro, e cuja mão, através de seus lances, o analista se esforçará para fazê-lo adivinhar. Este é o vínculo de uma abnegação imposto ao analista pelo cacife da partida de análise. Então, pensem aqui comigo. Se por um lado deixar o eu do analista de fora pode sugerir um grilhão ou um peso, um preço alto a ser pago, eu tomo aqui novamente Enásio, que lembra que, ao contrário do sentido da palavra, semblante, como aí, assumir uma aparência ou agir como se, o semblante que o psicanalista assume advém de um estado de disposição interna diante de si mesmo, e não de uma atitude afetada perante os outros. O semblante equivale a fazer uma tábula rasa de qualquer ideia, sentimento, ou ainda de qualquer paixão, até se tornar uma superfície virgem de inscrições. Podemos arriscar que, se tomarmos as recomendações de Freud como o manual aí do bem analisar, o deixamos no lugar rígido de mestre, num pedestal. Por outro lado, reconhecer a herança e o estilo que o permitiu, inclusive, apresentar os casos mal-sucedidos, ou retomar e rever conceitos, fundamentos, admitindo que os mesmos evoluíam conforme a prática da psicanálise avançava, são aí exemplos de como o seu legado aponta para um dinamismo, sem, no entanto, abandonar o conhecimento amplo que cada conceito carrega, e a ética na relação com o outro. Uma leitura rígida dos conselhos de Freud pode levar, inclusive, a uma suposta decadência da psicanálise, no que se remete a uma repetição sem sentido. Sem dúvida que a interdição do analista traz garantia de interdição ao analisando e o trânsito da transferência. Então, resta-nos comprometermos a garantir que estes requisitos estejam presentes na análise.
na máxima aí de que se diz, né, na fila do pão, que Freud explica, podemos pensar também que Freud se implica sobre o que resta do eu do analista. Já está aí na conta da castração que sobre ele opera. Penso que sejamos éticos e também criativos no que pode vir a ser um estilo pessoal na clínica. E o que se trata clínica? Eu retorno em um tempo, em um ponto, a transferência. E sobre o amor. E o amor de transferência que se faz na clínica, o amor para a psicanálise, a cura pelo amor, que é preciso pensarmos para compreendermos sobre o papel do analista. E essa relação amorosa. Quando Lacan ele inicia o seu seminário sobre a transferência, o faz demarcando a necessidade de percebermos a disparidade que irremediavelmente ocorre e se mantém em qualquer enlace estabelecido entre os falantes. Esta pontuação não é ingênua e inaugura aí o pensamento de que em toda relação amorosa que se instaura reside algo incompleto. É como se nos advertisse que na troca entre amante ou amado reside inexoravelmente um não acoplamento entre os parceiros, deixando em seu rastro um vazio impreenchível. Considerando isso, visamos aqui circunscrever um delineamento possível para pensarmos o amor, a transferência e a posição do analista diante da limitação característica de cada enlace amoroso. Entendemos que o analista cabe aí sustentar este vazio que nos concerne, não nos iludindo com a possibilidade de sobrepujar o muro constituído pela linguagem, para que com essa posição possa viabilizar o outro com o que é entendido como um desencontro presente no encontro de amor. E esse desajuste é mesmo irremediável quando se trata de seres submetidos à linguagem, posto que, desde o início de sua implicação no mundo, o falante, se ser falante, precisa apelar aí para um céu de letrinhas, a fim de constituir o seu desejo. Essas estrelas são seu guia e sua estrutura, selando um distanciamento perene no trato com qualquer objeto. A trilha para esse caminho se entreabre, conduzida pela concepção lacaniana de que o ser falante é um ser sem essência. Ele insiste em escapulir, tendo sua existência confinada ao exílio, na medida em que, ao tentar se representar, precisa passar pelo significante. E neste movimento, algo aí é cifrado, circunscrevendo concomitantemente um vazio inextirpável de seu advento. Assim, podemos pensar no caso da transferência, a disparidade e o distanciamento, e que não são apenas percebidos, mas também
necessariamente acentuados pela posição do analista. Uma posição que não comporta a mesma resposta daquele que é amado. Através dessa demarcação feita por Lacan, ele procura aí destituir a suposição de alguns clínicos. Clínicos estes até herdeiros do trabalho de Anna Freud, de que entre os seres falantes a intersubjetividade seria plenamente concretizável. A comutabilidade poderia ser exercida em sua integralidade. Essa pretensa conjectura, ela embasava aí algumas terapias na época, né, do seu ensino, e norteava pela via de que seria interessante ao analista se colocar na posição do outro, em um caminho de mão dupla, como se houvesse possibilidade de comunicação irrestrita entre os seres humanos. Então, possibilidade funcionaria aí como um termômetro que conduziria o percurso desse tipo de escuta, na medida em que, sob essa perspectiva, não existiriam limites entre o eu e o outro. Para colocarmos aqui nos tempos de hoje, o que pululam nas redes sociais, um termo que se repete muito, essa tal de empatia. E se gasta ela, é preciso ter empatia. E pergunto a vocês, existe essa possibilidade? Eu, particularmente, me questiono e penso que não. Porque por mais que se suponha, é impossível estar na pele do outro. Eu gosto aí de pensar na alteridade. Mas, enfim, voltando aqui. Nessa conjectura, nessa leitura, e logo de começo, nesse tracejo do fenômeno do amor transferencial, Lacan ele vai derrubar essa perspectiva, sublinhando que só existe amor a três. Ou seja, a linguagem opera implacavelmente entre amante e amado e traz consigo um muro intransponível. Segundo este viés, o significante se pronuncia entre sujeito e objeto, instituindo o fio condutor que guiará o ser falante ao longo de toda a sua vida. Ele apresenta as formas possíveis de implicação para o sujeito. Isso comparece em qualquer aliança que se estabeleça. Seja aí no caso do amor de transferência, ou seja também no amor da vida cotidiana, tanto na clínica como no cotidiano. E Lacan, ele nos alerta que nada relativo aos seres de fala pode existir sem o uso do significante. E, portanto, ao lidarmos com a questão do objeto de amor em psicanálise, devemos ter sempre em mente que ele é também perpassado pela linguagem. Seu advento é especificamente definido pela eficácia da operação significante como tal medida. E aí, quando o homem fala, e para falar ele precisa ser capturado, implicado em um discurso persistente, de forma que o homem somente se constitui e se relaciona com o outro
na posição aí de uma eterna presa do simbólico. Neste advento, haverá sempre um resto impossível de se representar. Diante disso, Lacan, ele pode dizer que oferecemos ilusoriamente ao outro algo que não possuímos, que é o quê? A completude. Pensando aqui, retomando aqui, para o amor de transferência, algumas perguntas importantes despontam aí em textos psicanalíticos e nos servem como guia de uma investigação. Uma delas transfigura-se quando procuramos entender como um dispositivo que é artificialmente combinado propicia o advento do amor, sem que o analista faça qualquer esforço nessa direção. Outra consistente em problematizar se devemos caracterizar esse amor como um amor verdadeiro. Para melhor aí definir a relação entre amor e amor de transferência, Lacan, acho que em 53 ou 54, ele se apropria do texto freudiano intitulado Observações sobre o Amor Transferencial, que Freud fez em 1915, portador aí de novas recomendações sobre a técnica em psicanálise. Neste texto, comparece como uma pedra angular na possibilidade de entrelaçamento dos dois amores, permitindo a articulação entre ambos. Nesse texto, nomeia-se a transferência como amor, dando a ele um caráter verídico, equivalente aí a qualquer outro amor em nosso cotidiano. E Freud se pergunta sobre o que diferencia o amor que fazemos na clínica, o amor transferencial, do amor do cotidiano. E ele responde: nada. Nada, a não ser que o que é compreendido é que o amor não é pelo sujeito do analista. E o analista precisa trabalhar isso. E ele precisa trabalhar o seu narcisismo infantil, de se achar o rei, o suposto filhinho preferido dos pais, e entender que não se trata dele. E ele trabalha onde? Em sua própria análise, em sua supervisão. Nas observações sobre o amor transferencial, Freud, ele não hesita em chamar a transferência pelo nome do amor. Freud elude tão pouco o fenômeno amoroso, passional, no sentido mais concreto, que chega a dizer que não há entre a transferência e o que chamamos na vida o amor nenhuma distinção verdadeiramente essencial. A estrutura deste fenômeno artificial, que é a transferência, e a do fenômeno espontâneo, que chamamos amor, e muito precisamente o amor-paixão, são do plano psíquico equivalentes. A transferência é o amor. E ponto. É por isso que falamos de amor. E aí, a partir dessa ancoragem, possibilita-se uma correlação entre o amor de transferência
e o amor da vida cotidiana. E ambos teriam a mesma estrutura, embora não possam ser respondidos de modo equivalentes, pois a escuta do analista deve propiciar o outro caminho para o amor, um caminho que direciona a análise até seu termo final, o concernimento da falta que nos constitui, ou seja, de nossa castração. Assim, o analista não pode se deixar seduzir pela proposta do amor, onde dois conseguiriam se unir em um. Ele precisa sustentar uma posição pelo meio do qual o sujeito possa identificar, durante esse processo, o significante faltante que lhe concerne. O que está realmente em causa na relação analítica é que alguém possa se isolar com o outro para aprender o que lhe falta. E o que lhe falta, ele vai aprender amando. E isso é muito belo. E é belo porque é verdadeiro. E aí, por isso, no texto de 1915, onde Freud traz a articulação, onde ela ocorre, ele levanta a importante questão quanto à posição de um analista frente ao amor que advém do paciente. Ele compreende, desde então, que não seria plausível a um analista lidar com esse sentimento da mesma maneira que um amado, posto que o que se visa no trabalho de uma análise pode, inclusive, sucumbir diante do inebriamento promovido pela paixão. Assim, todo texto freudiano sobre o amor de transferência é conduzido almejando refletir acerca do lugar de onde responder o analista e esse sentimento emergente. Ali, Freud, ele não apenas confirma o amor de transferência como um amor verdadeiro, como também sublinha a necessidade do analista operar a partir dessa inédita posição que é inaugurada com a psicanálise. Algo de novo. E se faz através de quê? Do manejo. O manejo de quê? Da transferência. E para onde se dirige o amor? Para onde vai? Eu recebo tudo aquilo que me vem. E para onde vai? Freud aí, ele apresenta diferentes soluções de onde e diante do amor que advém aí do decorrer de uma análise. Por um lado, pode se desenvolver um sentimento entre ambos, analista e analisando, que acarrete em uma união outra que não o laço analítico. Muitos são os exemplos aí, advindos principalmente do cinema, né? De entranhamentos no imaginário popular, no qual o foco de uma análise consiste em levar adiante uma relação amorosa, tal como o leigo a conceberia, e podemos vê-los aí representado, até tem filme, tem sessão terapia, série, mas tem um filme que eu gosto, O Método Perigoso, ou também Augustine. Há algo de mítico nesta relação, que, como nos diz Lacan,
também se passa entre quatro paredes e de forma privada entre dois parceiros. Esta postura é devidamente contraindicada por Freud. E eles vão soltando ferpas entre eles. Então, deve-se ter cautela aí, diante desse sentimento. Mesmo que um analista não corresponda à paixão oriunda do paciente, a pergunta quanto à sua posição deve ser constante. Isso porque, se ele não puder se posicionar adequadamente perante o lugar que o paciente vai lhe endereçar, ele poderá acarretar, no fim do trabalho de análise, na medida em que essa paixão poderá advir como uma resistência. Freud, ele nos diz que qualquer retribuição a essa afeição, na tentativa de apaziguar o paciente aí de seus anseios, estaria apenas alimentando o desejo de impedir a continuidade do trabalho analítico. Ou seja, aí, em outras palavras, nós estaríamos endossando a utilização do amor pela resistência, colocando a seu serviço. Tudo que interfere com a continuação do tratamento é caracterizado como resistência. É preciso pensar sobre isso. Então, é preciso saber como manejar para tomá-lo a nosso favor na guerra contra a neurose. Instigar o paciente a suprimir, renunciar ou sublimar suas pulsões no momento em que ela admitiu sua transferência erótica, seria não uma maneira analítica de lidar com eles, mas aí uma maneira insensata. Seria exatamente como se, após invocar o espírito dos infernos, mediante a astutos encantamentos, devêssemos mandá-los de volta para baixo, sem lhe haver feito uma única pergunta. Teria trazido o recalcado à consciência, apenas para recalcá-lo mais uma vez, num susto. E a neurose se reinstala. Para que o manejo possa ocorrer, não se pode estar iludido quanto à origem do amor emergente em uma análise. Visto esse ser somente causado pela situação analítica e não por qualquer outro atributo advindo da pessoa do analista. Não se trata de uma conquista tal como vemos na vida cotidiana, corriqueira. Muito menos de um mérito aferido pela competência do analista, através aí dos seus dotes intelectuais. Freud é enfático quanto a isso. Em texto antecedente aí a recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, Freud, ele já procurava sublinhar a diferente posição que deve ocupar um analista, nos alertando quanto ao perigo dele ter em mente qualquer ambição terapêutica.
que não seja o desejo de escutar, e o que advém aí da fala do sujeito. Ele chega a dizer que precisamos funcionar como um aparelho, uma extensão telefônica, que sirva apenas como suporte da fala que nos é direcionada. Qualquer outra expectativa só serve para desvirtuar o caminho de uma análise. Lacan, 60, em 61, ele vai aí acentuar que o analista deve ser ignorante quanto ao que lhe é apresentado. Ele precisa se deixar surpreender com que, através do discurso de cada paciente, vem a ele. E nesse discurso, a verdade surge da equivocação, ou seja, ela emerge onde a palavra falta, onde o ato é falho, onde o erro diz mais sobre o sujeito do que sua própria intenção de dizer. Ali, nas entrelinhas, algo aponta para um saber de outra ordem, o qual Freud vai chamar de inconsciente, de saber inconsciente. Quanto ao seu desejo, o analista deve não ser para que possa se posicionar. Só há eficácia em sua posição quando ele se oferece perante o que é intransmissível. Podemos dizer que, não sendo ele, pode ser tomado pelo paciente em sua série psíquica que dele faz seu uso singular. Para que um analista possa ter aquilo que falta ao outro, é preciso que ele tenha a nesciência, o não saber. Enquanto a nesciência, é preciso que ele esteja sob o modo de ter, que ele não seja. Sem dúvida, ele está sempre para além de tudo o que o sujeito sabe, sem poder dizer isso a ele. Só pode lhe fazer signo, ser aquilo que representa alguma coisa para alguém, quando ele não é. Então, o analista se faz signo, dizendo sim a essa apropriação necessária ao analisando para que entre em análise. Ele faz semblante daquele que tem algo a dar, um saber sobre o sintoma, mas o que ele preserva é a falta de um significante eficaz, capaz de responder à demanda que lhe é endereçada. Essa demanda, o analista diz não. E por isso, não se trata de um conhecimento cumulativo por parte do analista, posto que é precisamente ao que se escapa do discurso que precisamos nos ater. A experiência analítica se realiza uma a uma, cada um, de forma que o saber de um analista não pode ser constituído pelo acúmulo de suas experiências, o acúmulo de seus diplomas, de seus títulos, de seus estudos, porque ele é a nesciência, ou não todo, ou não saber. Compactuando com o olhar freudiano em Lógicas da Vida, Miller retoma o valor da singularidade na escuta analítica.
A experiência em nosso campo responde à lógica do não todo. Significa que só tem este analisante. E aquele outro. Quer dizer, uma série que não faz soma. A partir do que se passou, não se pode saber. Dali para frente, o que acontecerá, o que se passará. Não só qual é a diferença que acontecerá entre duas curas, como inclusive em uma mesma cura. Isso constitui a abertura desta experiência analítica. Não importa qual seja o número de elementos em psicanálise, o etc. é irredutível. Não há na psicanálise um manual, os 10 passos disso ou daquilo para se chegar ao autoconhecimento, que inclusive em psicanálise nós vamos chamar aí de narcisismo. Não tem 10 passos para você chegar à felicidade. A psicanálise não segue livro de autoajuda. Querem ler algo, leiam poesia, senão Freud e Lacan. Porque a psicanálise se faz um a um, cada um. Portanto, não há regras a priori, através das quais um analista ele possa se balizar para conduzir uma análise. Essa é a grande dificuldade para quem principia e inicia-se como analista, pois não há um amparo em uma técnica exterior ao que ocorre em uma análise. Nossa, vocês me desculpam, um minuto, por favor. Que vergonha. Me perdoe, estava tão envolvida. Enfim, vamos lá, retomaremos. Até me perdi no suporte desta psicanálise, neste percurso. Vamos pensar aí na diferença de outras terapias que se utiliza da fala. O único estandarte que nos é apresentado na psicanálise é que uma análise se inicia e que terá um fim. No seu porvir, nenhuma previsibilidade é coerente com o trabalho que decorrerá. Diferente da psicologia, da medicina, que se aprende e se aplica, a psicanálise se escuta o paciente para depois elaborar algo. Por isso, Freud, em o início do tratamento, se utiliza aí da comparação quanto à partida de xadrez. Nesse caso, podemos ambicionar uma conjectura das jogadas que deveriam advir, mas o jogo que se jogará será sempre singular e desenvolvido somente naquela partida. Concomitantemente, cada análise se apresenta de forma ímpar. E é por esse motivo que haver conduzido uma análise não servirá em nada. Num certo nível, para empreender qualquer outra. E não só não serve de nada, como é preciso se esquecer de uma para conduzir a próxima. E essa é a recomendação freudiana. Portanto, quanto ao amor que surge aí no estabelecimento de uma análise, não há uma técnica de antemão para que possamos lidar com ele. A técnica se aprende, mas diante
da análise é preciso se esquecer. Então, qual seria o lugar comum entre a transferência, o amor e o analista? Posto que esse necessariamente ocorrerá em uma análise. Precisamos, e precisamente, é o ato de fala. Decorrente deste ato, a explicação do surgimento automático do amor na análise. Falar a alguém implica que simbolicamente se transfere algo ao outro. E se transfere algo, podemos pensar em vários afetos. Na sua essência, a transferência eficaz de que se trata é simplesmente o ato da palavra. Cada vez que um homem fala ao outro de maneira autêntica e plena, há no sentido próprio transferência simbólica. Alguma coisa se passa que muda a natureza dos dois seres em presença. E isso, penso eu, que é algo muito grande em análise. Lá no seminário sobre a transferência, nós vemos a sustentação lacaniana dessa questão introduzida por Freud. O que um analista deveria ser para responder ao amor. Com esse intuito, Lacan se apropria do vigoroso texto de Platão, O Banquete, visando aí problematizar a estruturação amorosa e a questão transferencial. Nós temos em cena, neste texto, a posição do amante e do amado, e pela releitura lacaniana, a do analista. Vejam que o Banquete fornece referência a toda a tradição, que é a nossa, no que diz respeito à estrutura do amor. Mesmo sendo um texto antigo, permanece como aí o melhor subsídio para falarmos sobre como se constitui a relação amorosa ainda nos dias de hoje, nos dias contemporâneos. Porque ele consegue sublinhar precisamente os elementos que incidem no advento amoroso. Então, todos aqui já lemos o Banquete, já sabemos o que ocorre, os filósofos aqui presentes vão aí me corrigindo, mas penso que o Banquete, no meu imaginário, é um monte de homens muito belos que se embriagavam e se discutiam sobre o amor, e se falava de amor, e para eles esse assunto é aí de suma importância. Ao seu ver, é preciso ter sabedoria para que se possa lidar com o amor. E no debate, muitos acreditam que o amor seria um Deus. Entretanto, outros lhe darão diferente estatuto, inclusive Sócrates. Vou deixar isso aqui para os mais interessados que leiam. Vejam como desenrola as narrativas, as falas, a relação amorosa, a mudança de posição, e que Lacan pensa sobre aquilo que acontece na clínica. É nessa passagem de uma posição a outra que Lacan vai se situar para falar da constituição da metáfora do amor. Nesse ponto aí, Lacan oferece, inclusive, o seu próprio mito. Ele traz o seu próprio mito. Leiam. Então, assim, com esse mito, ele se presentifica
uma mão que se movimenta na direção de um objeto. E aí ele fala de uma transformação metafórica. A mão não encontra jamais o que procura. Quando se direciona à flor, ao fruto ou ao fogo, o que vem ao seu retorno é outra mão. Isto é, o desejo do outro. E é esse desejo que permite fixar a mão sobre o objeto. Nós podemos traçar um paralelo do analisado quando busca algo do analista, mas que se depara em contrapartida com o desejo desse. E Lacan fala o que é peculiar no enlace amoroso. O encontro no desencontro. E esse encontro no desencontro próprio do amor leva Lacan a defini-lo como amar é dar o que não se tem a alguém que não o é. Trata-se de uma dupla dimensão da falta ou de um redobramento da falta. Decorre disso que ao amar é dar o que não se tem. Lacan agrega alguém que não o é. Um exemplo aí interessante é, inclusive, outra coisa que precisam ler, do Baile de Máscara. Outro dia, um analisando me disse que fazer análise era como uma dança num baile de máscara, aí me lembrei desse. E ele fez daquilo para mim uma poesia, e eu achei muito bonito o que ele disse, e também pensei sobre os encontros e os desencontros no enlace amoroso. O dar o que não se tem a alguém que não o é. E aí pensei, poxa, nem sei dançar. Então, fazemos em análise uma dança a qual eu dou aquilo que não tem. Então, veja, o amor estabelece esse passe de mágica que faz existir algo simbólico a partir de um impossível de se preencher, um elo que liga dois seres de fala distintos. Podemos dizer que esta ilusão existe e persiste desde a instauração de nossa própria imagem. Nós retomamos a questão trazida pelo advento do estádio do espelho no seminário da angústia de Lacan, que sublinha como a falta é imprescindível para que o desejo e, concomitantemente, o amor possa se estabelecer. E penso que, neste lugar da falta, é também o lugar do analista. Então, pensem comigo. O analista pode ocupar este lugar da falta. E onde falta, há um desejo. O analista, ele pode ocupar o lugar de desejo. Eu não sei. O fato é que o analista deve manter-se distante da tapeação, de tentar tamponar a falta. Porque esse outro na análise, existe um outro, e está em constante perigo, e o perigo é que ele seja enganado. Se a tapeação tem em algum lugar alguma chance de ter sucesso, é certamente ali, no amor, e no amor em análise. Que maneira melhor de se garantir sobre o ponto em que nos enganamos do que persuadir o outro da verdade do que lhe adiantamos. Ao persuadir o outro de que ele tem o que nos pode completar, nós nos garantimos de poder continuar a desconhecer precisamente aquilo que nos falta. O círculo da tapeação
enquanto que não nomeado faz surgir a dimensão do amor. Portanto, o analista deve sustentar seu desejo no caminho distinto da ilusão do amor, não se restringindo à dimensão imaginária que a transferência, num primeiro momento, nos possibilita. E nos possibilita querer, almejar. Por isso, ele precisa manter um distanciamento de sua escuta, esquivando-se do velamento que o enlace amoroso pretende. Ao contrário, ele deve visar algo fora da miragem estabelecida pela transferência. A sua escuta permite o indeterminado do puro ser. Isso que não tem qualquer acesso à determinação. Aquilo que se escapole, ou seja, o discurso do inconsciente. De tal modo, Lacan vai sublinhar outro aspecto importante da transferência, o de poder dar acesso. Mesmo aí que de maneira enigmática. Lacan fala a bela por detrás dos postigos. Afinal, o que se deve cegar quanto ao lugar da repetição que a transferência nos oferece, pois o que se repete na insistência do inconsciente é o vazio que nos concerne. Há um vazio. E assim, desde aí, sobre a transferência, Lacan, ele procura, no seminário A Transferência, Lacan, ele procura ilustrar a resposta adequada de um analista ao amor, que ele é dirigido através, inclusive, de Sócrates, e Sócrates era o mais sábio dos homens. A resposta de Sócrates o aproxima da posição do analista, na medida em que ele não retribui amorosamente a quem Alcebiades, particularmente no plano do desejo sexual, ele se nega a lhe dar o amor, respondendo com nada. Ele responde com nada à demanda que é dirigida a ele. E precisamente é disso que se trata na regra da abstinência freudiana, exposta lá quando eu comecei. A resposta lacaniana, que sublinha a inédita posição do analista, inaugurada por Freud frente à transferência, comparece através da impossibilidade de realização da metáfora do amor, neste caso aí. E certamente, analisar uma pessoa não implica amá-la. Amá-la em retorno à demanda apresentada. O Sócrates aí é colocado por Lacan no lugar do analista, justamente pela inversão que este possibilita sobre a posição de Alcibíades, conseguindo que passe de amado a amante, introduzindo-lhe a falta. É essa inversão que permite caracterizar o discurso de Alcibíades. É a resposta de Sócrates desde a perspectiva da transferência. Lacan, ele considera que a falta de resposta socrática não se funda em temperança. Precisamente leva ao máximo a posição de erômenos ao não dar, na medida em que não sabe o que tem.
Lacan cria aí para o analista uma posição terceira. E esta posição terceira é o que permite situá-lo na posição do analista. Todavia, aqui nós devemos demarcar uma diferença singular designada por Lacan entre a posição de Sócrates e a do analista. A questão do pagamento em uma análise. Essa é uma diferença fundamental, ilustrativa, que acentua a recusa em realizar a metáfora do amor, operando em uma dimensão que supera o dar o que não se tem. O analista cobra, e no ponto em que ele o faz, recebe de seu analisando o que ele tem. Tem, inclusive, um documentário de Miller, onde ele tem um encontro, acho que o nome é O Encontro com Lacan, e essa questão se torna muito visível quando uma analisante encontra o Lacan, ela lembra de como, em seu primeiro encontro, Lacan ele lhe pede tudo que ela tivesse em sua bolsa, todo o seu dinheiro, quase como se fosse um assalto. Quanto custa? Custa muito, me dê tudo que você tem aí. E ela assim o faz. Quando recebe, Lacan pega o dinheiro e joga sobre a sua escrivaninha como se nada significasse. No segundo encontro, ele repete o mesmo gesto. E aí ela responde dizendo que ele é o analista certo para a sua análise, mas que ela não podia dar tudo o que ele pedia. E ele replica simplesmente que ela lhe desse o que lhe fosse possível. Para caminharmos aí, vamos pensar para o fim, compreendendo, é claro, que ninguém é obrigado a me escutar tanto tempo, né? Porque até não é justo alguém ficar falando, tagarelando tanto. Podemos pensar aí que a psicanálise está, desde seu princípio, emaranhada no problema da metáfora de amor em sua clínica. Freud, por não se confundir com a posição que lhe é oferecida na transferência, como objeto de quê? De amor por saber, pôde inaugurar esse inédito enlace, fundando aí a psicanálise. Enlace que sustenta um percurso para o amor, sabendo com a transferência de onde ele parte, mas sem garantias quanto ao lugar que seu desejo o levará. Na psicanálise não há garantias. Quando a psicanálise demarca a limitação do amor, não se trata de tentar denegri-lo ou rebaixá-lo em sua função de enlaçamento. É muito ao contrário. Diante disso, ele permanece como uma construção valorosa e possível entre os seres de fala. Entretanto, será esta designação que permitirá não esperar do amor a realização do impossível, alimentando uma expectativa para além de sua capacidade. Ao comparecer como intrinsecamente limitado, o amor pode cessar a miragem de completude e permitir inventar e escrever a poesia que melhor lhe vier. Isso é o que deve nos possibilitar uma análise. Sendo assim, a nova posição do analista frente ao amor propicia
como lidar com esse. Ele não consiste em uma resposta afetuosa à demanda amorosa como retribuição, mas precisamente ao sustentar a existência da falta com sua resposta ímpar. Permite sublinhar a ânsia que nos consiste, abrindo espaço para o vazio que nos permeia. Porém, aí um vazio a ser entendido não como um desencontro que deve ser extirpado, mas como uma possibilidade de novas invenções e de diferentes enlaces. Um arranjo possível diante do que não se estabelece e nunca, nunca se estabelecerá. Uma linha cingida para as entrelinhas de nosso dizer, ou mais precisamente aí, o desencontro. Então, pensamos que ser analista é o que restou, e além daquilo que restou, é também contribuir para um suporte da falta.